Jesus começou o seu ministério. Eu já vou ler o versículo. Jesus começou o seu ministério escolhendo 12 homens. Repita comigo, ele começou o ministério escolhendo 12 pessoas. E essas pessoas que Jesus escolheu, eles precisavam ser ativados. O que é ativação? O que seria essa palavra? O que seria isso espiritualmente? Eu quero dar uma definição para você do que isso significa, que ativação profética é quando o poder, a força, a autoridade do Espírito Santo entra em comunhão e desperta o espírito humano. E ele vai então rasgando toda a passividade da religião, daquela pessoa: eu tenho que ir, porque se eu não for, Jesus vai me punir. Se eu não for ao culto hoje, eu aprendi que eu tenho que ir ao culto. Mas às vezes está como um culto de corpo presente, aquela pessoa que está presente, mas não participou de nada, não adorou a Deus, não se movimentou. É o poder que vai rasgando toda a passividade que a religião gera, gerando novos níveis de sensibilidade, de percepção, de adoração. Que muitas das vezes as pessoas entram na igreja e elas demonstram para as pessoas e para Deus o que elas estão vivendo. E às vezes estão mal, e aí estão no culto mal, como se isso fosse... Para Deus isso não significa nada. Aliás, isso é sacrifício. O sacrifício que a Bíblia diz que nós temos que fazer é chegar mesmo cheio de problemas, cheio de incertezas, de dificuldades, de adversidades, levantar as mãos, dizer: Espírito Santo, ativa a minha vida, me traz um renovo, me traz um sentido, me traz uma razão para eu estar aqui hoje. Eu quero te sentir, fala comigo. Eu não quero saber se o irmão do lado está entendendo o que o bispo ou o pastor está pregando, mas eu quero que seja uma palavra do trono direto para mim. Eu quero receber hoje, eu preciso receber, eu preciso ser tocado, eu preciso ser amado, eu preciso ser percebido no meio do seu povo. E de repente uma unção de graça e a ativação profética começa a se movimentar. Jesus precisava fazer isso na sua escolha. Jesus não escolheu 12 homens para 12 homens dizer: ei, você quer dar um passeio comigo? Você quer então ser meu discípulo? Não, houve uma ativação. E ontem eu tive pouco tempo, e hoje eu quero falar sobre um homem da Bíblia chamado Pedro. Quando Jesus, lá em Lucas 5, vai falar sobre a pesca, que o subtítulo vai dizer na nossa Bíblia, chamando aquele texto de pesca maravilhosa. No momento que Pedro você conhece a história, passado a noite inteira e não havia pescado nada. E depois de Jesus pedir o barco dele, depois dele ouvir a ministração do mestre, esse é o detalhe, ele ouve. E depois Jesus fala: olha, vai num lugar mais profundo e lança a tua rede. E ele pega o barco, ele vai no lugar mais profundo e ele lança a rede, lá faz a melhor pesca que alguém já pôde fazer no mar da Galileia. Ao ponto do barco estar tão cheio que teve que chamar os barcos que estavam em volta, e todo mundo aquele dia foi abençoado. O barco teve que vir devagarinho, porque senão afundava de tanto peixe. E quando eles chegam na praia, ouçam isso, jovens e adolescentes, homens e mulheres, senhoras e senhores, quando o barco chega na margem, Jesus olha para Pedro e vai fazer uma ativação profética nele. Ele diz o seguinte: Pedro, está vendo tudo que eu fiz na sua vida? Você está percebendo que você tem o potencial de pescar, de não pescar uma pesca comum, mas de fazer algo extraordinário. Agora larga isso tudo e siga-me. O sentido do texto é todo esse. Nós falamos e pregamos sobre a pesca, falamos que Deus é capaz de multiplicar, falamos para lançar a rede mais profundo, mas o sentido todo do texto não significou nada para Pedro aquela pesca, porque ele não comeu um peixe.
A Bíblia diz que Jesus ativou ele. Naquele momento, Jesus despertou nele o potencial para não só lançar a rede para pegar o peixe para a comida humana, mas entendeu que Pedro tinha um potencial incrível para pescar almas. E Jesus fala: larga tudo e siga-me. E diz o texto que Jesus largou tudo, nenhum peixe ele pegou. E ele foi ativado profeticamente. Ele abandona tudo e vai seguir Jesus. E ele vai com Jesus durante 3 anos. Ele larga tudo e vai viver com o mestre. E vai viver com o mestre, e vai andar com o mestre, e vai presenciar os momentos mais incríveis da sua vida. Ele vai ver coxo andar, ele vai ver cego enxergar, ele vai ver Jesus fazer coisas extraordinárias, mas ele estava ativado espiritualmente, porque agora Jesus queria que Pedro fosse o seu discípulo, mas o discípulo tem que seguir, e para seguir tem que largar tudo. A coisa mais linda do texto é olhar Pedro naquele barco cheio e deixar tudo para seguir. Essa era a ativação espiritual, essa é a ativação profética. E Pedro vai andar com Jesus, e essa história perdura por 3 anos e pouco, até que Jesus chega e vai para Jerusalém. E quando eles estão no Monte das Oliveiras, diz a Bíblia que Jesus, depois de ter cantado um hino, ele desce para o Getsemane. Ele desce para o vale do Getsemane. E quando ele desce para o Getsemane, ali Jesus vai orar por 3 vezes e vai pedir ao Pai que, se pudesse, tirasse dele que libertasse ele daquela dor que ele teria que enfrentar, até que chega o momento de Jesus ser preso e o traidor é descoberto. E Pedro então pega a sua espada e corta a orelha de Malco, que era um candidato a ser o sumo sacerdote. E para ser sumo sacerdote você não poderia ter nenhum defeito físico. E Jesus pega e fala assim: não, coloca a orelha de volta. Pedro, não é isso. Pedro, um homem impulsivo, um homem de extremos, um cara extremamente colérico nas suas atitudes, nas suas decisões. E Jesus fala para ele: olha, antes que o galo cante, você vai me trair. E na verdade não está falando de um galo como a gente tem a ideia de que um galo cantando. Não existia galo nessa época em Jerusalém. Na verdade, esse galicanto, né, que é chamado, era quando se trocava a guarda e se trocava uma trombeta, que era chamado galicanto. E quando se tocava esse sinal, era o sinal de uma mudança de tropa que guardava a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote. E naquele momento que eles estão ali, Jesus, Pedro nega o mestre. E quando Pedro nega o mestre, ele fica tão decepcionado. Escute essa história. Ele já tinha sido ativado, ele estava há 3 anos, ele estava pronto, não faltava nada para ele, mas ele não ouviu o que Jesus falou: você vai me trair. Muitas das vezes nós somos prepotentes espiritualmente, achamos que estamos desesperadamente, que somos tão extraordinários que nunca vamos abandonar a fé, ou que nunca vamos olhar para trás. E Pedro, não atento a que Jesus havia falado, ele fica tão decepcionado que ele desce de Jerusalém e volta para Galileia. Por um momento Pedro entende que aquela ativação não valia mais de nada. Pedro entende que aquele momento tão profético, de um chamado tão especial, de um homem com potencial, que é declarado pelo livro de Atos dos Apóstolos, ao surgimento da igreja. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava.
mas nesse momento ele está tão decepcionado como ele, que ele desce para Jerusalém, para a Galileia, e sabe o que ele vai fazer? Vai voltar para o mar, vai voltar para a sua vida antiga. Levanta a sua mão direita, sua mão direita. Agora coloca a sua mão ativada com a mão direita do seu irmão e diga para ele: quando alguém é ativado, não adianta fugir dessa ativação. O mestre vai te buscar onde for. Aleluia. Aleluia. Jesus é preso, ele é colocado na casa de Caifás por uma noite no lugar dos presos mais terríveis, que se colocava por cima, um lugar terrível. E lá naquele lugar, Jesus depois é levado diante de Pôncio Pilatos, para a fortaleza Antônia, que ficava do lado do templo. E lá era o quartel-general do exército romano, e principalmente da guarda pretoriana, que era liderado pelo governador de Jerusalém, chamado Pôncio Pilatos. Jerusalém da Judéia. E quando Jesus é levado até ele, Jesus é julgado e ele é condenado pelo próprio povo. Então ele é levado para a cruz do Calvário. Ali ele passa os seus momentos terríveis pela via dolorosa, porque não poderia haver sacrifício dentro da cidade, tinha que ser fora dos muros da cidade antiga. Então se fazia no lugar chamado Gólgota, ou Monte da Caveira, que era um lugar que era fora da cidade. E da onde Jesus estava, desde da fortaleza Antônia até o Monte da Caveira, não é muito longe, deve ser uns 600, 700 metros. Jesus vai pegar uma cruz e vai levar essa cruz pesada, não consegue carregar. Vem outra pessoa e coloca e vai carregar a cruz para ele, e ele é pendurado no madeiro, é preso as suas mãos, os seus pés. E ele então, no final de tanta dor, de tanto sofrimento, ele diz: Pai, tudo está consumado, a ti entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que houve um grande terremoto e houve um grande mover, o céu se escureceu, os que estavam mortos ressuscitaram, um grande mover, uma ativação profética na terra, porque ao mesmo tempo que ele morria, era o sinal que ele iria ressuscitar, porque a morte não poderia vencê-lo. A morte, por ele ser inocente, não ter a natureza adâmica, representava que ele seria o primogênito dentre os mortos. Como o apóstolo Paulo vai escrever no capítulo 14 de Romanos, e ele vai falar sobre o Cristo, no capítulo, na verdade, 15, no versículo 43, vai falar que Adão foi a alma vivente e Cristo foi espírito vivificante, chama ele de segundo Adão. Vai falar que era uma outra natureza. Então José de Arimateia pede o corpo de Jesus. Era um homem rico da cidade de Jerusalém e tinha um túmulo, que naquela época, para ter túmulo tinha que ter dinheiro, e coloca num túmulo virgem, onde ninguém tinha sido colocado ainda, e coloca lá e fecha-se a tumba. Jesus, no final, depois de 3 dias, ele sai e agradece, porque na verdade ele emprestou por 3 dias, mas no 3º dia o mestre já não estava mais lá. Diga glória a Deus. Diga: ele está vivo, ele está aqui. Ele está aqui, ele está aqui. Ele está na minha casa, ele está na sua casa, ele está na vida dos seus filhos, ele está no centro da igreja, ele é a vida da igreja, ele é o sangue doador da igreja. É ele que está doando a sua vida, é ele que coloca, e nós recebemos essa vida com poder e autoridade. Agora, o que isso tem a ver com Pedro?
Pedro estava na Galileia pescando, havia desistido de tudo, tinha voltado e tinha pensado: nunca mais o mestre vai querer saber de mim, porque eu traí. Em João capítulo 21, a Bíblia vai dizer que Jesus, a primeira coisa que o mestre faz, diga para o seu irmão, a primeira coisa que Jesus faz, depois que ele ressuscita dentre os mortos, vai fazer uma viagem um pouquinho longa para visitar um amigo chamado Pedro. Em João 21, Jesus já era ressurreto, então ele estava ressuscitado e ele vai a Galileia, e ele vai aonde Pedro morava, onde ele morou com Pedro, numa cidade chamada Cafarnaum, e ali, Cafarnaum, Instagram, isso aqui é uma coisa entre eu e ela, esquece. Então, é um negócio que a gente vê uma pessoa falar, Instagram, Abraão, Ismael. Tem uma pessoa que fala assim, às vezes eu quero fazer isso, para com isso, sai. Então, no momento lá que estava em Cafarnaum, ele vai descendo, e ele vai descendo as montanhas, e ele chega na Judéia, era longe a caminhada, e de repente, lá na Galileia, quando ele desce, ele chega na sua cidade natal, ele vê um barco, e vê Jesus, Tiago e João, que estavam pescando. Jesus prepara uma churrasqueira, ele prepara algo para falar novamente com seu amigo. E ele chega de longe, eles olham e veem como um fantasma, como naquele momento que eles estavam atravessando, a segunda vez que eles vão atravessar o mar da Galileia e enfrentam a tempestade, eles não conseguiram identificar quem estavam chamando, e Jesus estava chamando: ei, eu preparei um negócio aqui para a gente se encontrar, mas quem é que está lá? Sei, quem é que está chamando? Quem é que está chamando? Mas olha, as vozes dos amigos a gente nunca esquece. Não acredito, Pedro no barco. Não acredito, João. Você está ouvindo? Eu conheço essa voz. Quem é esse? E eles vão voltando para a margem. Jesus pergunta: tem algum peixe aí para a gente assar aqui e ter comunhão? Quando Pedro olha para Jesus novamente, depois de ter traído, saber que Jesus tinha morrido, achado que a sua vida tinha acabado, Jesus chega com amor e diga: Pedro, senta aqui, vamos conversar. Eu imagino a palavra exata qual é o nome que dá isso? O constrangimento de Pedro tendo que lidar com o mestre depois de ter traído. Quantas vezes a gente chega na igreja assim: Senhor, eu pequei, eu errei. E Jesus chegou e falou: Pedro, vem cá, Pedro, senta aqui, vamos comer. Eu preciso falar uma coisa com você, eu preciso fazer uma pergunta novamente. Você me ama? E Pedro disse: eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama? E esse foi lá atrás as palavras que ele disse: não, eu te amo, não vou te negar. Ele diz: Pedro, você me ama? Ele diz: Senhor, verdadeiramente tu sabes que eu te amo. Ele volta e ativa Pedro de novo. Então larga isso tudo aí e vem comigo pastorear o meu rebanho. Deus nunca vai desistir de mim e de você. Você pode ter entrado aqui hoje abatido, desanimado, mas eu tenho uma palavra de Deus que hoje Ele veio aqui te ativar, te levantar mais uma vez. Ele veio aqui te tocar mais uma vez, porque Ele te ama tanto, Ele quer ativar os seus dons, Ele quer ativar as suas promessas.
Esse ano, quantas pessoas foram ativadas na sua vida profissional, na sua vida espiritual, quantas pessoas, quantos sonhos, não só na vida espiritual, mas quantas coisas Deus quer ativar. Pessoas que entraram hoje aqui falando: Senhor, fala comigo, eu quero uma resposta, eu devo fazer ou não? O Espírito Santo está dizendo: eu estou te ativando para você avançar, para você crescer, para você ir, para você se derramar, para você voltar para a minha presença, para você voltar a ser sensível, para você chorar, para você se derramar, para eu ver nessa igreja não só um adolescente, mas ver uma igreja que se rende, uma igreja que ama, uma igreja que se arrepende. Hoje o Espírito Santo está aqui. E sabe o que aconteceu nesse congresso? Sabe o que aconteceu nesse congresso? Nada mais, nada menos do que uma ativação profética. Deus ativou os jovens, os adolescentes dessa igreja, para começar um tempo de um momento profético, porque através de vocês, os seus amigos vão ser salvos. Através do que aconteceu aqui, vocês serão ganhadores de alma. São os Pedros que Jesus tem levantado nessa geração mórbida. Nesse momento que a igreja está suja, fria, Jesus está levantando uma geração de adoradores que não se rende, que não se rende, que não se rende, que não se rende. Aleluia! Dá um toque aí no seu irmão aí, se você tiver intimidade com ele, faça com um pouquinho de força, dá um empurrãozinho nele e diga para ele: o Espírito Santo quer te ativar de novo. Quanto tempo você está longe da obra, quanto tempo você está longe de tudo, o tempo está passando, as coisas estão acontecendo, e está você aí no seu mundinho, paralisado, achando que não tem mais nada para você. Ei, Jesus desceu de Jerusalém, e a primeira coisa que ele fez foi ver o seu amigo e dizer: meu amigo, volta, porque eu tenho algo grande para você. Existem dias, meu Deus, existem dias que a gente entra por essas portas, que a vontade que tem é voltar na mesma hora. Você entra aqui, não só você não, irmão, todos nós, e às vezes você tendo que dar, precisando receber. Que coisa complexa é isso. E no momento que você está dando, você está recebendo. No momento que você está entregando, o Espírito Santo está te dando. No momento que você fala, Ele te enche. No momento que você entrega, Ele te entrega. É algo sensacional. A fé não é religião. A fé é muito mais do que apenas cumprir as tabelas e as regras do pastor. Existem coisas em níveis mais profundos que você precisa alcançar na sua vida espiritual. Talvez você diga: mas tá bom, já estou salvo, eu vou ser arrebatado, eu vou estar com Jesus para frente, para sempre já é o suficiente. Não, meu amigo, Ele veio aqui ativar você de novo. E eu te digo uma coisa: hoje, agora, vai começar um grande avivamento nessa noite. Você que estava longe, você que está frio, você que está desanimado, você que está cansado, o Mestre chama você, ó. Volta para mim, volta para mim. Naquele momento, Pedro, mais uma vez, ele é ativado. Ele se despede do seu irmão, do seu amigo, diz assim: o Mestre ainda me quer. Eu não sei que pecado você cometeu, em que momento você está vivendo, eu não sei qual momento da sua vida você está passando, mas eu quero ativar você espiritualmente nessa noite. Eu quero ativar você espiritualmente nessa noite. Eu quero ativar você pelo poder do Espírito Santo e dizer: vamos lá, ainda tem uma vida lá fora te esperando.
para você viver sonhos e promessas que Deus te prometeu. Os teus choros não serão mais de lágrimas, o teu choro não será mais de desespero, o teu choro será da glória de Deus te visitando de manhã, de tarde e de noite. Deus te visita na tua casa, Deus te visita no teu escritório, Deus te visita no teu carro, Deus te visita no mercado, Deus está contigo. Ele vai te despertar hoje para você entender que uma grande ativação profética aconteceu nesses dias, nesse lugar, e ela quer alcançar a tua vida hoje. Ela quer alcançar a tua vida hoje. Ela quer alcançar a sua vida hoje. Há algo sobrenatural acontecendo aqui no nosso meio. Eu não sei como o Espírito Santo vai te visitar agora. Eu não sei a maneira que Ele quer te tocar, ou a maneira que Ele quer falar, ou a maneira que Ele quer te despertar. Mas hoje, agora, existe o poder do Espírito Santo por uma ativação profética, visitando a sua igreja, tocando nos seus, chamando aqueles que estão longe para perto, chamando e despertando pessoas para as coisas incríveis que Ele já te prometeu. Quem carrega a promessa? Quem tem promessa de Deus na sua vida? Levante a sua mão bem alto. Sabe que tem promessa? Em algum momento, agora abaixa sua mão, por favor. Quantas vezes estávamos num culto e de repente alguém foi usado, chegou até nós e falou: isso que Deus manda eu te dizer isso, ativou você profeticamente, no momento que você estava mais desanimado. Que hoje você esteja vivendo o resultado de uma palavra profética, de alguém que liberou uma palavra sobre a sua vida. Eu reencontrei uma pessoa depois de 40 anos. E ele mandou uma foto quando eu tinha 16 anos. Eu estava num retiro de jovens, como vocês estão aqui. Eu tinha 16 anos, era um garoto sem perspectiva de futuro, de vida, um garoto com uma mente suicida, um garoto perdido. Naquele retiro houve uma ativação profética sobre a minha vida. Alguém chegou e começou a falar um monte de coisa para mim, que eu falei: não sou eu, ela errou o caminho, não era para mim. Tinha tantos jovens, tinham 600 jovens no CIEP, não era para mim, e não tinha por que esse homem me achar, não tinha por que ele mandar aquela foto. Quando eu abri a foto e olhei, eu falei: meu Deus, o meu sonho era relembrar de algum momento desse retiro. Achou meu zap, não sei de onde, mandou para mim. E eu falei: Senhor, eu estou entendendo. Eu não posso esquecer que lá atrás eu fui ativado. Quantas vezes os meus pastores me ativaram, quantas vezes no gabinete, numa conversa, você foi ativado. Ter sentido é uma história, é uma caminhada, não é apenas um culto. Deus já está fazendo, Ele já está construindo há muito tempo algo grande na sua vida. Mas hoje Ele veio até você, Pedro, dizer: eu ainda tenho uma história contigo.